Também tem problema de internet para conectar, mas boa tarde a todos os nossos telespectadores. Hoje temos como tema qual é a utilidade, qual é a importância da filosofia na atualidade, ou qual é a utilidade da filosofia nos dias de hoje. E convidamos a todos os telespectadores para participar deste debate. Hoje temos como convidado o moço Adams e pedimos o nosso convidado para poder se apresentar aos nossos telespectadores. Pode se apresentar, Ilustre. Sim, sim. Sim, Ilustre, então sim. pode se Sim, sim, apresentar. sim, sim. Está bem, está bem. Obrigado pelo convite. Hello. Sim, estou a falar? Pode se apresentar, Ilustre. Sim. Obrigado pelo convite. Agradecer ao Hello. Daniel. Estou a falar, consegue me ouvir? Estamos a ter problema de rede, mas Ilustre. Sim. Ilustre, Consegue me ouvir? pode se apresentar. Sim. Agradecer ao convite que foi me dado pelo Daniel. Meu nome é Musa, mas a maior parte das Pode se pessoas me chamam. apresentar. Sim, respondo pelo nome Musa. Mas tenho um pseudônimo que é mais conhecido, que é Philo Sheikh. E eu aceitei este Sim, sim, pode convite falar. porque achei importante falar da filosofia na atualidade, porque é um tema que Sim, parece, pode falar com você. que é um tema que parece assim camuflado na nossa sociedade, mas eu achei muito interessante discutirmos esse problema sobre a importância da filosofia. E desta forma, eu gostaria e agradecer também às pessoas que irão acompanhar essa live e meu muito obrigado pelo convite e a todos que vão acompanhar e que estão a manter o nosso Philo Chila and Word. Missa Daniel? Essa internet, é. Do incognoscível para o ser humano. Não se... Ilustre, Sim, sim, mesmo sim. quando eu tenho problema de internet, você pode continuar a falar, não tem problema. Hello? Está Hello? bem. Sim, sim, sim. Ilustre, Consegue me pode se ouvir? apresentar. Pode se Olha, apresentar, já falei Ilustre. com as apresentações, toda a apresentação já falei. Hello? Já me apresentei. Hello? Mr. Dani, Quer já dizer me que tem que continuar a se apresentei. apresentar. Continuar a me apresentar? Sim, Ilustre, mesmo quando Ah, eu tenho problema de internet, não conseguimos ouvir, ver aí, pode continuar a falar, não tem problema, também. Sim, pode continuar a se apresentar. sim, já falei tudo. Sim, consigo. Sim, consigo. Sim, já falei tudo, já estava a falar, mesmo você desligado. Podemos entrar a discutir o Já teve. tema. Ok, Mr. está Dan? bem. Sim, sim, temos. Hello? Sim, 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 sim. Sim, Luiz, conforme eu te mandei, ó, sim, agora vamos entrar no tema, conforme eu te mandei eh, no Facebook, temos como a primeira pergunta, qual é a utilidade da filosofia nos dias de hoje? Não sei se Ilustre está pronto para responder a essa questão. É uma das perguntas que os nossos telespectadores costumam nos mandar, ou quando as pessoas nos veem na sociedade, nós, principalmente, estamos a fazer filosofia,
perdemos aquele respeito que as outras áreas do saber têm. Já eu gostaria de saber, Lulus, o que acham dessas perguntas que a sociedade nos coloca, ou às vezes quando nos pergunta qual é o curso que estamos a fazer e nós respondemos estamos a fazer filosofia, automaticamente uns preferem não agredir a nossa sensibilidade, preferem calar, mas quando você responde que estou a fazer direito ou medicina, automaticamente a sociedade já espera algo em si. Mas quando você estiver a fazer filosofia, automaticamente só te olham, ou te chamam de está a fazer um curso daqueles que não acreditam em Deus, ou dos porquê, porque já eu gostaria de ouvir do Luz o que tem a dizer acerca dessa questão. Sim. A questão. Sim, ilustre. Sim, a questão é muito interessante. Eu também já tive essa experiência ao longo da minha caminhada. Sim, eu já tive essa experiência também, essas questões de falar. Conseguimos ouvir? Sim. Hello? Sim, consigo ouvir, assim estou a responder a questão. Hello? Sim, Mr. Dani. Você pode responder a primeira questão? Sim, estou a responder a primeira questão. Posso falar, né? Sim. Falar quando perguntam por que a filosofia. Ou qual é o tipo. Ok, está bem. Sim. Ou qual é a utilidade da filosofia? Qual é a sua importância? A importância da filosofia nos dias de hoje? E quando as pessoas perguntam por que filosofia, isso é uma questão também normal para as outras áreas de saber. Quando nós falamos sobre da filosofia, é que de acordo com o nosso sistema moçambicano, a filosofia ela não está assim com um valor muito grande como as demais áreas de saber. Então, devido a essa posição que a filosofia é colocada, também é despersonalizada, é tirado o seu crédito de valor. Se nós compararmos as demais ciências humanas que nós temos e ligando a filosofia, elas quase têm a mesma direção, mas em termos de investigação, a filosofia ela supera as demais áreas por excelência no campo de investigação. Mas indo diretamente à questão da importância da filosofia, nós podemos analisar com a primeira questão que é relacionada à filosofia equiparada, que é aquela que nega a existência de Deus. Eu gostaria de trazer uma barreira para justificar essa posição, mas como lançando uma proposta de como é importante a filosofia nessa caminhada. A filosofia, em primeiro caso, ela não nega a existência de Deus. Ela é importante para nesse contexto, porque esta procura desvendar o sentido real que existe por detrás das coisas. Isso não exclui as religiões, por exemplo. É que nem algumas crenças, por exemplo, elas são muito dogmáticas com as suas práticas. E das demais práticas que estão lá, algumas não são diretamente práticas da própria religião. A filosofia não vem negar a religião, ela só vem entender o sentido do que se crê. Esta filosofia ela é importante na área pedagógica. Se o nosso Moçambique tivesse adotado um sistema ou reconhecido a filosofia como uma área de saber que ajuda as demais áreas de saber, então claramente nós teríamos uma posição não só da filosofia, mas também em outros campos de saber, um caminho para traçar uma forma e para dar uma pedagogia mesmo libertária. Por que eu falo nesse contexto para traçar a importância da filosofia? Porque a filosofia, numa palavra, ela quer dizer uma reflexão. Mas reflexão sobre quê? Sobre o homem. Mas o que quer no homem? Porque há as demais ciências que discutem sobre o homem, como a história, a sociologia, a psicologia,
a antropologia, são ciências que também se encaram da filosofia e que estudam o homem. Mas por que a filosofia seria importante se existem demais áreas que tratam do homem? Aí, a importância que eu vou falar aqui é que a filosofia, ela procura a condição humana. Essa é uma das primeiras, da primeira importância da filosofia, porque a filosofia traz essa vocação educacional. Então, e dessa vocação educacional, nós partimos da ideia da vocação humana, que é a vocação da própria filosofia, que é a condição humana. Entre outras áreas de saber, a filosofia também ela é importante na medida em que esta procura descortinar as barreiras da própria educação para criar uma pedagogia ecologizante. Por que falo de uma pedagogia ecologizante como uma forma de importância da filosofia? Porque a filosofia é aquela que não se permite, que não se dá limites. A filosofia é aquela que cria uma interdisciplinaridade com as outras ciências para conjurar num único modelo, num modelo de ciência. Quando nós falamos, por exemplo, no âmbito da ciência, a ciência nós sabemos que ela é uma realidade de vários modelos, mas esses modelos estão separados por uma linha diferencial do que é científico e que não científico. O que a filosofia traz de importante nesse campo de educação? Porque ela facilita que os demais saberes possam dialogar e criar um novo rumo de saber, criar um novo espaço, uma nova atitude. Por quê? Nós queremos achar a condição humana das diferentes áreas de saber. Nós não procuramos descrever a história e tudo mais. A filosofia procura dar o significado à própria história. Nós descrevemos os fatos sociais, nós damos significado dos fatos sociais. Por que os fatos sociais? E a condição para que existam esses fatos sociais. Eu falei assim no âmbito da educação. E quando é no âmbito pessoal, o que a filosofia traz? A filosofia ela é importante porque ela dá um impulso crítico no indivíduo de modo a libertar-se das amarras. Como eu disse, a filosofia ela não se dá limites da procura de um conhecimento. Ela se espalha e procura formas, métodos, não métodos lineares, mas diversificados, métodos que englobam muitas coisas, mas para achar um único sentido. Por quê? O segredo de tudo isso é que a condição humana, a filosofia ela não é condicionada por outro. A filosofia quer procurar do condicionamento humano para criar uma nova forma de vida, uma nova forma de achar um significado de si. Por isso, a nível individual, a filosofia ela permite que o indivíduo tenha consciência. Isto quer dizer, o indivíduo seja consciente da sua própria consciência. Essa é uma importante filosofia. Porque filosofar significa procurar uma forma de vida. E essa forma de vida, quer dizer, nós procuramos em todas as áreas, em todo lugar. Só depende da forma que nós aplicamos. Essa é uma das importantes filosofias na atualidade. O problema que coloca a filosofia assim em parte é que ela é camuflada do seu sentido real, seu sentido real de investigação e armazenadas num único campo de vida. Importa referenciar aqui que nós, quando falamos da filosofia, não tem nada a ver com aquilo que critica Deus, como aquilo que critica as religiões. A filosofia não tem nada a ver com isso. Filosofar é achar um significado que alguém pode se guiar. Se um filósofo é ateu, é que achar um significado naquela coisa de ateu que possa lhe guiar. Isso não tem nada a ver com filosofia, nada a ver com outras coisas, porque existem filósofos cristãos, filósofos muçulmanos, budistas, em todas as áreas. E existem filósofos ateus, como humanos também existem dessa forma.
Mas o nosso problema aqui é nós falarmos das diretrizes para nós colocarmos qual é a importância da filosofia na atualidade. É que o tema é muito paradoxal, porque a filosofia é colocada no agrilhardo para que ela não se possa expressar-se de uma forma aberta para a sociedade. Isso é colocada num campo de saber. Então, vamos reagir a partir desses campos de saber, qual é a importância dela, e no seio da própria sociedade. Por exemplo, no campo científico, nós, assim, analisamos o campo individual, o campo pedagógico, vamos para o campo científico. O que a filosofia traz de importante para a ciência? Embora a filosofia não seja considerada de um tom científico, como as ciências da natureza, me refiro-me à química, à biologia, à física, à história natural, a filosofia ela é muito importante para essas áreas, porque ela é que dá um impulso para a investigação de um novo problema. A filosofia ela oferece novos requisitos para a investigação, oferece novas malhas, oferece liberdade de investigação. Porque essas demais ciências constroem um novo modelo que é agrilhoado a um único sistema. E a filosofia, com um sistema de libertação, ela aparece como aquela que traz um novo método para apurar as novas possibilidades de cientificidade. Este no âmbito científico. Por isso, a filosofia ela é importante porque cria no seio da ciência os contramétodos, a multiplicidade de métodos. Ela provoca novos problemas, novas procuras, novas demandas para a procura de nova cientificidade. Como havia dito anteriormente, que a ciência é um modelo de várias realidades. Então, a filosofia ela vem mostrar problemas para que possam se aceder às várias modalidades para se chegar a um único ponto. Tanto a física, a biologia, a sociologia, todos a chegarmos ao mesmo ponto, porque a ciência só ela se descura no seio da natureza, numa sociedade e no meio das pessoas. Então, como a filosofia ela condiciona o homem, facilita com que haja essa possibilidade de abertura das novas formas de vida. E outra questão que é muito importante frisar sobre a importância da filosofia essa é exclusivamente filosófica. A filosofia no sentido mais puro é o que condiciona o homem a conhecer. A filosofia ela se preocupa mais, além de tudo, sobre a condição e possibilidade de que o homem possa chegar a um conhecimento. Em que condições o homem acede a um conhecimento? Essa é uma questão muito importante de falar sobre a filosofia, porque a filosofia ela interessa-se mais nessa problemática de discutir o que eu posso saber. Então, nessa condição de que eu posso saber, nós vamos investigar sobre a condição e possibilidade de chegar a um conhecimento. Não só, mas também a nível da religião, a filosofia também oferece mais uma nova questão. O que eu devo saber? No que eu devo saber, nós colocamos aqui a moralidade, entra lá a religião, entra lá as relações interpessoais. A filosofia, ela procura descortinar o problema de uma única moralidade para trazer a abertura de um novo sistema de moral. Para que a sociedade onde existe esse problema possa viver de uma forma boa e organizada. Esse é um projeto que a filosofia faz só para criar um caminho para que as pessoas possam percorrer. Porque filosofar é um projetar. Nós, quando filosofamos para uma coisa, projetamos um caminho além daquele que nós estamos. Então, se nós projetamos um caminho além daquele que nós estamos, nós formamos outro ambiente no qual nós possamos percorrer o nosso projeto. A outra importância, nós podemos falar sobre aspectos mais ligados à política. Qual é a importância da filosofia que pode ajudar na política? Nós encontramos as demais ciências que discutem a política,
como a ciência política, a sociologia política, a história política, a ciência política. Essas áreas discutem mais sobre o que a sociedade está a fazer, o que a sociedade é. A filosofia traz um novo ponto, investiga o que a sociedade é para saber quais são os problemas, tudo mais, e cria um novo passo, uma nova vida de aquilo que deveria ser. Esse é um ponto mais importante. A filosofia procura traçar o ideal de uma sociedade. E o ideal de uma sociedade é procurar melhorias. Podemos trazer um exemplo, por exemplo. Podemos fazer um exemplo sobre o projeto do colonialismo, por exemplo. A reflexão sobre a liberdade, isso na Argélia encontramos muitos filósofos e políticos africanos, como Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Samora Machel, Eduardo Mondlane, que fizeram um projeto para Moçambique, por exemplo, projeto para uma educação Moçambique. Na altura, Moçambique não tinha uma educação, nem tinha universidade, mas fizeram um projeto para melhorias de educação, melhorias de vida, melhorias de sistemas de organização social no próprio Moçambique, de modo que pudesse melhorar aquela pontualidade. Apesar que, na altura, não eram considerados filósofos, mas eles usaram um método com que construíssem um ideal, até chegarmos ao ponto de sairmos das amarras da colonialidade e para uma nova fase que estamos a viver hoje. Por enquanto, vou tentar pousar por aqui para a cidadania fazer algumas questões ou reajuste do debate, para eu não poder falar sozinho. Sim, cidadania. Sim, ilustre. Quando é a sua locução, eu pude de ter duas palavras importantes que o ilustre disse. Diz que a filosofia busca idealizar, nesse caso, é a vida, e também é a busca do conhecimento. Eu gostaria de saber do ilustre, quando falamos de filosofia, temos que entender em que sociedade em que nós estamos. Isso é um dos aspectos muito importantes. Vejamos, a nossa sociedade moçambicana é construída por maioria das pessoas que automaticamente não chegam à 11ª classe para saber o que é isso de filosofia. E também, enquanto as outras áreas se preocupam muito mais com a prática, a filosofia se limita simplesmente a idealizar. E nós temos que ter em conta que na nossa sociedade, essa ideia, nós não temos esse hábito. Nós gostamos de ver as coisas na prática, ou assim, quando alguém vai à universidade, é considerado doutor numa expressão como se fosse médico, assim dizer. Já acompanhei um caso de um amigo meu que estava na universidade, voltou à escola e ele ficou quase, a avó ficou doente e o avô chamou o jovem para saber o que ele tinha. Porque na expectativa dela, se o filho é doutor, automaticamente deve estar apto para responder ou para saber no mínimo o que eu estou a sentir. Mas o jovem disse que não estou a fazer medicina ou enfermaria. Bom,
é isso que eu tento dizer. Essas coisas de idealizar ou essa busca de conhecimento não pode ser entendido como os fatores que influenciam com que a filosofia seja desprezada na nossa sociedade. Não sei se conseguiu Sim, entender, Luiz. sim, consegui entender. A busca do conhecimento, estes não pode ser entendido como fatores que contribuem para, nesse caso, para o desprezo da filosofia, uma vez que as sociedades contemporâneas pensam mais na busca do conhecimento ou assim na busca da idealização, mas sim com a prática. Se, só por ter conhecimento ou por ser considerado uma pessoa inteligente, hoje em dia é o contrário, a pessoa é valorizada, tendo em conta, nesse caso, o bolso que tem ou o dinheiro. Sim, nós podemos. Sim. Eu compreendo muito bem essa parte. Só que tem um porém. Quando nós falamos de filosofia, como eu entendo a filosofia, ela é meramente pedagógica. A filosofia não pode ser. A filosofia não pode ser equiparada como a engenharia, ou como as outras áreas técnicas, como a informática e tudo mais. Sim, pode responder, Luiz. Sim. A filosofia, ela é meramente pedagógica. Por que meramente? Não estou a dizer que os formados em filosofia não podem trabalhar em outras áreas. Não é essa coisa que pode dizer. Estamos a falar de filosofia como excelência, filosofia em excelência, ela é pedagógica. Porque filosofia, como eu compreendo, quando nós ligamos com as outras áreas de saberes, ela é um motor para a investigação, é motor para o reajuste. E ela serve como remédio para a ligação das outras que estão separadas. Ela é pedagógica. Quando é ligada às demais áreas, quando um filósofo, em outras palavras, vamos dizer que ele produz, por exemplo, como um agrônomo, um engenheiro, a filosofia ela só procura descortinar a mente e mostrar a condição humana onde deve existir. E esta funciona com eficiência na pedagogia. Isso independe da área, porque toda área pode estudar filosofia de uma forma diferente, como a filosofia à altura da área de saber. Como a ciência da natureza, nós podemos dar a epistemologia como a ciência, como uma cadeira filosófica à altura para discutir os problemas da cientificidade. Por quê? A filosofia ela procura melhorar as condições de existência, compreender as condições de existência e pacificidade onde ela se encontra. Dito desta forma, só repararmos, por exemplo, na história, na sociologia, na psicologia, na antropologia, a filosofia não procura discutir problemas, por exemplo, sobre a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra Mundial. Não, mas o condicionamento, as condições de possibilidade de existência dessa guerra. Ou qual é o condicionamento do homem pós-guerra ou anti-guerra? A nível do social, nós não recolhemos os dados sociais. Nós procuramos estudar e perceber a condição dos fatos sociais. Essa condição dos fatos sociais é que leva a ideia do porquê e para que é exigida a filosofia. Porque essas ciências têm limite. Por exemplo, a história, ela tem limite. A filosofia, ela vem traçar novas formas, novos modelos de história. O significado dos modelos ou dos movimentos. Essa é uma forma. A filosofia, por outro lado, a filosofia não é assim objetiva, como estava a dizer que ela somente se fixa em traçar o ideal. A filosofia não procura somente traçar o ideal, procura melhorar as formas
Depois de serem alcançadas, que elas foram, então procuram novas soluções. Podemos fazer um exemplo analógico. Imaginemos Moçambique com o problema de democracia, o problema da própria política. Temos a separação dos poderes legislativo, judicial e executivo. O que procura discurso nesse campo? Ela não vem como a ciência política que vem falar do que a política moçambicana está a passar. A filosofia salta esse ponto, porque já foi alcançada, já é visível, mas vai procurar forma para poder superar esse problema. Como que, por exemplo? Como melhorar essa organização dos poderes em Moçambique? Podemos chamar aqui o espírito das leis, que procura formas de como melhorar as condições para um Estado ficar de boas maneiras. Então, esse problema é que a filosofia traça esse ideal. Não é que ela só escreve somente, traça somente aquilo que nós imaginamos, aquilo que será perfeito. Não, nós partimos dos problemas e traçamos formas para melhorar. E as formas para melhorar, nós perseguimos elas para que nós possamos estar naquele ponto, naquele auge, naquelas metas que nós traçamos. E quando atingimos as metas, nós superamos-las. Só que, o que acontece? A filosofia é negada o seu crédito, a sua de orientação. Ela só chama quando precisa. E por isso ela é colocada no canto das demais áreas do saber. Como dizia Aristóteles, todas as ciências são necessárias, mas nenhuma a supera por excelência. Quer dizer, que todas as ciências podem ser mais necessárias do que a filosofia, mas nenhuma a supera por excelência. Porque, mesmo que essas ficam distantes, elas precisam dela para que haja essa organização, esse funcionamento de pacificidade entre elas. Dito desta forma, que, como eu dizia, que nós não podemos equiparar a filosofia com a medicina, com a engenharia, com a enfermaria, porque não faz sentido. A filosofia, sim, é subjetiva em algumas partes, mas na sua maior parte ela é objetiva. É objetiva em que sentido? Nós discutimos problemas políticos. A sociedade é algo objetivo. Discutimos a política, a ética, a própria ética, mesmo que seja teórica, mas nós discutimos problemas que são problemas da vida. E sabemos que a vida é vida porque é objetivo. É onde nós vivemos e nós investigamos sobre e organizamos problemas da nossa própria vida. Então, as ciências que são produtivas, como a agronomia e tudo mais, não estão ligadas aos problemas da filosofia, não podem ser equiparadas, porque nós só procuramos a condição humana e como melhorar os problemas que afligem essa vida da própria sociedade, do homem em geral. Essa é a questão de fundo. A filosofia ela é meramente pedagógica. Essa é uma posição que nós devemos tomar. É pedagógica. Mas podemos usar a pedagogia em qualquer campo, seja na ciência, no trabalho, na vida, na nossa casa e tudo mais. Por isso a filosofia é iluminar a mente, é um projetar. Um projetar para quê? Para uma vida melhor. Como melhorar essa vida? Dentro dela eu posso achar os problemas. Por exemplo, num trabalho, a filosofia é importante para a organização, por exemplo, aspectos ligados à deontologia, aspectos ligados ao trabalho, aspectos ligados à vida do próprio centro de trabalho. Para a coexistência pacífica, o viver junto, são coisas que levam a filosofia a se tornar importante no seio de uma sociedade. Sim, Mr. Daniel. Essa é a resposta que eu tenho consoante essa questão. Que a filosofia não pode se equiparar a nível de produção com as outras áreas do saber. Porque ela é pedagógica. A filosofia é um impulso para uma educação melhor.
é uma forma de dar aos outros e abrir a mente para procurar novas formas. Por isso eu disse que a filosofia ela procura conscientizar, ganhar uma consciência de si e alargar essa consciência para as demais formas de vida. Essa é uma forma de procurar e te dar valor à filosofia. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Obrigado, obrigado. Sim, sim, sim. Pode falar, Daniel. Sim, já terminou? Sim, 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 sim. Hello? Sim, já, 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 já. Hello, ilustre? Sim, já terminei. Agora pode fazer outra questão ou se há uma insistência podemos retomar a mesma. Sim, ilustre? Se há uma insistência na Ilustre? questão podemos retomar Podemos ou passar pode fazer para a outra questão. segunda questão? Sim, sim, pode. Já pode, pode, pode. Já acho que o tempo. Já, vamos passar para a segunda questão. O tempo também já nos deixou. Sim, sim, Ok, sim. está bem. A segunda questão, conforme mandei, procura saber o que levou a filosofia a perder o estatuto da rainha de todas as áreas do saber. Uma vez que a filosofia é tida como a mãe de todas as áreas do saber, mas se formos a observar principalmente com o desenvolvimento da ciência nos finais do século, nos finais do século XIV e XVI até o século XVIII, com o surgimento do positivismo, automaticamente a ciência, ou a filosofia, assim dizer, foi deixada de lado, mas sim a ciência ganhou o estatuto da rainha de todas as áreas do saber. É, Ao andar de um tempo, chegou-se à conclusão de que, ou melhor, com o surgimento de todos os fenômenos que surgiram após que os homens abandonaram a filosofia, alegando que ela não presta porque trata das questões metafísicas e os homens não estão aptos para lidar com essas questões metafísicas abstratas. Surgiu muitos problemas que podemos observar como um dos problemas. É, as duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi resultado de ter deixado a filosofia de lado, uma de que o homem tinha que abandonar as questões abstratas, metafísicas, que tenham ligado muito mais com a parte emocional, mas sim o homem tinha que passar a usar a parte racional. Após a estes todos os grandes problemas que surgiram, os homens voltaram a repensar na filosofia como um único instrumento que podia salvar a humanidade do caos em que se encontrava no século passado. Bom, ao andar do tempo, hoje, no século XXI em que estamos, consegue-se notar a notoriedade que a filosofia, de fato, apesar de ter sido reconhecida sua utilidade na vida humana, volta a ser deixado de lado, é chamada ou é considerada simplesmente como um intermediário entre os homens, já não ocupa aquela posição que ocupava antes. O que tem a dizer acerca disso, ilustre? Ilustre? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, acerca a decadência da filosofia como a matriz da ciência, isso também era muito complicado fazer de tudo. É que na antiguidade, como é do conhecimento, tudo estava centralizado na mesma coisa. Era a única coisa. Se chamavam filosofias.
Mas depois de algumas adquirirem o seu estatuto epistemológico, acabaram se dissipando da filosofia como uma investigação dentro da filosofia, como se separaram e tudo mais. Mas esse não foi o grande problema. Com a entrada do positivismo, o positivismo adotou uma nova forma de investigação, que era o quê? E novos métodos para se seguir na investigação. E aqueles que não obedeciam esses métodos eram considerados como ciências que carecem de sentido, como a metafísica, a história, a sociologia. Só deviam adotar o método experimental, a quantificação, que poderiam desta forma, a filosofia sendo dissipada daquele estatuto epistemológico de matriz da ciência e ficou considerada como diz Carlos Serra, a irmã da ciência. Como irmã da ciência. Tanto com essa dissipação, as ciências nenhuma vez conseguiram se separar da filosofia por completo. Por quê? Como eu disse na primeira questão, a filosofia ela serve como um meio para guiar os problemas que existem. Então, como são a existência da própria realidade, como iríamos discutir a questão do amor, a questão das emoções, a questão da espiritualidade, isso já não fazia sentido para o positivismo. Não porque não carecia de referência de cientificidade. Então, já que carecia de cientificidade, a filosofia procurou umas novas formas de vida. Porque a ciência, mesmo que ela procurasse a forma de organização do próprio homem, da sociedade, era assim por completo. Porque faltava a parte espiritual do próprio homem. E esta sensação de espiritualidade acabou escamoteando o próprio positivismo. Porque já o materialismo não conseguia satisfazer tudo que existia na natureza, já existiam coisas que eram inexplicáveis. Houve uma reviravolta desse movimento para que pudessem aceder a novas formas de como construir como construir a ciência. Já que o positivismo requeria mais que as pessoas utilizassem a sua racionalidade, excluíssem as outras partes, isso fez com que a razão, que era considerada como civilizacional, criasse um problema no próprio homem, porque não resolvia de todos os problemas. Porque no seio da psicologia, o homem não é somente a sua razão, como diz Nietzsche. O homem também é seu corpo. E como diz Rousseau, no campo no homem nós encontramos a sua sensação, a sua emoção, como um grande valor para a construção da sua própria vida. Encontramos com Spinoza, que fala sobre a sensibilidade, que são as duas coisas que viabilizam para a construção de um seio da vida. Onde nós encontramos a questão da liberdade, a questão da felicidade, a questão da alegria. Isso encontramos na sensação, não está no campo racional. Encontramos também com Sartre, que fala da liberdade do homem como uma condição de escolha. Isso não é racional, o homem nasce dessa forma de escolha. Então, a espiritualidade, ela muda o seio daquilo que era considerada a razão como universal, mas afinal tornava as pessoas agressivas. E houve essa necessidade de um resgate epistemológico da ciência. Porque a ciência naquela altura que ela se fundamentava na razão, precisava de uma filosofia à altura. E a filosofia à altura veio responder esse problema que nem tudo podemos resolver com a razão. Nós precisamos também a parte do nosso espírito. E
tentativa de um resgate da filosofia para a nova realidade, surgem as novas teorias sobre o existencialismo, sobre o espiritualismo, que procuravam novas formas de vida, como organizar a sociedade. Isso não envolvia meramente o processo racional. A filosofia, embora que ela seja racional, mas ela não se limita somente na razão. Leva também o condicionamento do próprio homem para que leve a esse processo de razão. Desta forma, a filosofia ela aparece como uma forma de dar uma nova resposta, criticando os métodos criados pela racionalidade. Por quê? Porque o positivismo ele criou uma colonialidade científica, e esta colonialidade científica deturpou os métodos de cientificidade da ciência. E com o espiritualismo, o existencialismo, começaram a procurar, a partir da existência do homem, novas formas de vida. Por isso saíram do Sul, como um resgate epistemológico. Sim. Por um resgate, por uma nova forma de vida. Então, essas epistemologias do Sul criaram a nova forma de vida, a procura de uma nova solução. Tanto no aspecto da linguagem, a linguagem já no positivismo era projetado por uma linearidade de investigação. Então, com as teorias espiritualistas, começaram a procurar das novas formas de vida, que não existe somente a forma única de se fazer isso. Temos que criar um contramétodo. Por isso tem que existir novas formas de linguagem que possam corrigir esse processo. E daí que surgem a multiplicidade de linguagem, ou nos chamam os jogos de linguagem. Então, o jogo de linguagem fez com que facilitasse o processo da cientificidade da coisa. Isso reduziu que não é totalmente científico aquelas ciências que se limitam à observação, à mensuração, à quantificação dos dados ou dos fenômenos naturais. Também aqueles que nós não podemos palpar também têm um significado científico. Isso fez um resgate epistemológico das novas ciências, a sociologia, a história, a filosofia, a psicologia, as demais áreas sociais e humanas vieram também com um novo significado. Não se importando com aquele que era criado pelo positivismo, mas traçando um novo caminho para a sua cientificidade. Porque o problema do reconhecimento dessas ciências fez com que as ciências humanas, não somente a filosofia, perdessem o seu peso. Mas com as investigações atuais, nós podemos ver isso com os filósofos iluministas, com os filósofos da pós-modernidade, falo de Bauman, falo de Bauman e os demais filósofos que discutem sobre o problema da nova racionalidade moderna. Por quê? Aquela racionalidade criada pelo positivismo, ela já não fazia sentido, já havia perdido o seu equilíbrio. E as novas ciências hoje não precisam se limitar somente na sua racionalidade, mas naquilo que elas podem fazer ou podem valer a pena. Isso é chamado dos novos jogos de linguagem. Os novos jogos de linguagem são aqueles que são determinados a partir das pessoas que produzem aquele conhecimento e não dependendo de uma linearidade de um jogo que só criava uma colonialidade das mesmas. E encontramos também a paralogia e o significado da produção. Se o conhecimento vale a pena ou ele é vantajoso para a pessoa que produz, então é um conhecimento válido.
Então, já esse problema na pós-modernidade foi superado. A filosofia pode não ser considerada como a matriz da ciência hoje, mas ela é um motor indispensável para o processo de investigação de qualquer área de saber. Você ilustre. Sim, sim, ilustre. Alô? Sim, obrigado. Ilustre. Sim, já terminei. Estamos quase Sim, para sim. chegar ao fim do nosso debate. Não sei se tem algo. Não sei se tem algo para deixar ficar aqui antes de terminar o nosso debate. Perguntava se tem algo a dizer antes de terminarmos. Não tem, só agradecer. E pelo convite, pela consideração. E esperamos contar contigo. Muito obrigado, ilustre. Esperamos contar contigo. E obrigado a todos os que nos acompanharam até aqui e estamos quase para chegar ao fim do nosso debate. Convidamos a todos os estudantes, a todos os professores para poder fazer parte desses debates. Isto é um novo projeto que para continuar a crescer depende muito mais da participação de todos. Pedimos muito mais a participação dos estudantes. Caso queira participar, é só nos procurar. É só entrar no nosso site Filosofia Digital ou Filutila, ou pode nos conectar através do Facebook. Sempre estamos disponíveis para receber qualquer estudante. Basta que nos apresente o tema e um resumo de uma página e nós agradecemos. Fica com a Filutila. Obrigado a todos os que nos acompanharam até aqui. Convidamos a todos para participar. Este é um espaço para você. Este é um espaço para os seus amigos.